E vamos falar agora de economia. Nós estamos em contato com o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB e Associados. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Sérgio, tivemos hoje a divulgação da produção industrial do mês de fevereiro pelo IBGE, com queda de 0,7%, interrompe uma sequência aí de 9 meses consecutivos de recuperação. A indústria chegou a acumular uma expansão aí da produção de 41,9%, repôs o que perdeu de mais pesado no começo da pandemia, de março e abril. Tem em 12 meses ainda uma queda da produção de 4,2% e no ano mais 1,3%. E para fechar os dados em relação a isso, a queda foi puxada principalmente pelo setor de veículos e também o setor extrativista. Mas eu queria sua avaliação em relação a isso, porque boa parte dos analistas de mercado contava ainda com uma expansão mais modesta do que nos meses anteriores, mas ainda uma variação positiva. Pois é, Denise, foi de fato uma surpresa negativa que a gente teve, o mercado de fato estava esperando um número um pouco melhor, a gente também estava esperando um número um pouco melhor e veio negativo como sinalização da piora da pandemia que a gente está vendo desde o final do ano passado. Então, muito provavelmente com essa piora que a gente viu na indústria, é algo que a gente muito provavelmente vai ver acontecer também no varejo, talvez em serviços. A gente está falando de um primeiro trimestre que teve janeiro relativamente bem, né, só com varejo indo mal. Fevereiro está dando sinalização de um espalhamento maior da desaceleração por conta da pandemia, e março provavelmente vai ser um mês bem mais crítico, com números bem mais negativos, especialmente em comércio, mas também na indústria, por conta da piora da pandemia e as quarentenas que a gente está vendo acontecer nesse final de março, né, na última quinzena especialmente. Então, assim, um início do ano que parecia que poderia ser mais positivo, mas que já estava dando sinais por conta da pandemia de que poderia ter dificuldades à frente. Infelizmente, a gente está vendo isso acontecer agora. Agora, a gente está vendo em todas as projeções a incorporação do que se espera também em termos de aceleração da vacinação. Pelas indicações que nós temos, por enquanto, você acha que dá para cumprir o que o mercado vem prevendo ainda de uma expansão do PIB brasileiro este ano acima de 3%? Olha, Denise, primeiro semestre eu acho que está perdido, né? Primeiro trimestre, por conta da desaceleração relacionada à pandemia, mais agravada agora em março, muito provavelmente a gente vai ter uma queda de PIB acontecendo no primeiro tri em relação ao quarto. O segundo tri está caminhando para isso também, pelo menos abril e maio, a gente vai ter um cenário ainda muito difícil, com muito provavelmente a economia ficando parcialmente fechada, em quarentena em diversos lugares, para conter o espalhamento da doença. Então, primeiro e segundo trimestre estão muito afetados por conta da pandemia. Tende a acelerar, de fato, a vacinação, e eu acho que o segundo semestre a gente consegue ter notícias melhores nesse sentido. Aí a gente consegue ter um resultado de crescimento melhor para a economia brasileira. Eu diria que deve ficar próximo disso. A gente tem 2,6% de crescimento esse ano, deve ficar nesse patamar até 3%, não é difícil de ver acontecer. O que não dá mais para esperar, infelizmente, era uma possibilidade da gente ter uma reversão bastante intensa das perdas do ano passado, né? Números de 4%, 5% de crescimento que às vezes apareciam na expectativa de PIB esse ano, definitivamente a gente tem uma expectativa mais modesta agora, né? Os números são mais próximos de 3%, que é o que a gente vai ver, e muito provavelmente não vai ser muito diferente disso, porque a pandemia no segundo semestre vai estar contida por conta da vacinação. Agora, se relaciona muito a essa questão da vacinação, mas a gente sabe que o Brasil enfrenta outras dificuldades na área econômica. A gente tem a questão fiscal muito colocada, acaba sendo interligado, porque o governo tende a gastar mais, mas de repente vê essa surpresa em relação ao orçamento. A gente tem adiamento daquela pauta toda prioritária que foi discutida quando houve eleições para as novas presidências aí da Câmara e do Senado. Então se falou, agora vai, né? Agora haverá um entendimento político maior. Você acha que dá para estabelecer neste ano essa perspectiva efetivamente melhor de reorganização da economia, talvez pensando em números mais favoráveis no ano que vem, essa tal recuperação do que foi perdido no ano passado? Pois é, Denise, aí são dois movimentos diferentes. Tem um movimento específico relacionado à saída da pandemia, né, especialmente para serviços, que foi muito afetado ano passado. Você pensar toda a cadeia de entretenimento, bares, restaurantes, tudo isso que ficou fechado, ainda está fechado por conta da pandemia, tende a voltar a uma certa normalidade, e isso vai ajudar na composição da recuperação esse ano. Agora, tem um segundo elemento, que são as questões adicionais, não totalmente relacionadas à pandemia,
que são justamente algumas que você citou, né? Essa questão política muito agravada que a gente está tendo esse ano, com as turbulências todas que estão sendo geradas dentro do governo, a questão fiscal mal resolvida e que até agora, especialmente o Centrão, não deu um bom encaminhamento para isso. A PEC emergencial foi muito desidratada em relação ao que se imaginava ano passado, e o orçamento, enfim, foi bastante ruim em relação também ao que se imaginava. E você tem também, nesse início de ano, numa intensidade maior do que se imaginava ano passado, o Banco Central subindo taxa de juros, né, com intensidade maior do que se imaginava, agora em março, provavelmente em maio também, e até o final do ano, a gente tem uma Selic chegando aí a 5,5%, que tende a afetar um pouco a recuperação no final desse ano, mas especialmente em 2022. Então, Denise, assim, a gente tem uma recuperação esse ano muito relacionada à saída da crise por conta da pandemia, mas ano que vem a gente vai ter que lidar com essas questões políticas mal resolvidas no ano eleitoral muito difícil, questões fiscais também ainda muito complexas, a dívida bruta vai chegar em 2022 muito provavelmente entre 93% e 94% do PIB, com déficit primário na ordem de 2% do PIB, ou seja, uma questão fiscal muito difícil para quem tomar posse e virar presidente em 2023, e você tem que lidar também com a alta de juros, né? Essa alta de juros intensa que a gente vai ter agora de 2% para 5,5% e talvez 6,5%, que é o que a gente espera para o ano que vem, vai impactar integralmente as expectativas de crescimento de 2022. Então, é um ano que vem, que tende a crescer também, a gente não vê recessão, não é nada disso, mas, infelizmente, me parece que vai ser outro ano de crescimento abaixo de 2%, né, como já tinha sido o primeiro ano do governo Bolsonaro. E o Brasil vai patinando nesse processo de retomada que já vinha ruim antes da pandemia. A pandemia representou um tombo histórico, não é? O PIB recuando algo assim, um pouco acima de mais de 4%, e aí voltam todas essas dificuldades que a gente tem, e com a volta da inflação, que é uma coisa que chama muita atenção no momento em que a gente tem uma demanda mais fraca, não é, Sérgio? Pois é, a questão das commodities é mais um agravante nesse momento. É positivo, de certa forma, para uma boa parte da economia brasileira. Se você pega toda a cadeia do agronegócio, segundo cálculos do CPEA, recentes, o PIB do agronegócio hoje, quando você pega toda a cadeia, né, até a parte logística de exportação, é quase 30% do PIB nacional. Se você adiciona metálicas e petróleo, você está falando muito provavelmente de mais de 40% da economia brasileira relacionada às commodities, à cadeia de commodities. E por conta de preços de commodities muito fortes, por conta de taxa de câmbio muito favorável, e o mundo crescendo com intensidade agora na saída da pandemia, esse é um setor, né, esses três segmentos específicos de commodities vão trazer repercussão positiva em termos de crescimento, em termos de exportação nesses próximos 2 anos. O agravante disso é a inflação, né, porque como a taxa de câmbio e os preços de commodities estão acelerados, não tem como a gente não ver esse espalhamento, essa piora do aumento de preços que a gente está vendo acontecer desde o final do ano passado. Isso dificulta a vida do Banco Central, faz com que ele tenha que ser mais agressivo na subida de juros e, infelizmente, coloca um freio na expectativa de recuperação mais forte no ano que vem. Mas não tem jeito, Denise, é melhor a gente subir juros agora para evitar uma aceleração da inflação do que deixar a inflação correr solta. A gente está falando de uma inflação que vai chegar agora em maio, junho, acumulado em torno de 7,5% a 8% em 12 meses. A gente não vê isso acontecer desde a época da Dilma. Então, precisa ter uma contenção de juros agora para evitar que essa inflação saia do controle. A gente tenha um 2022 que pode ser com crescimento mais baixo, mas pelo menos a gente vai estar com a inflação sob controle. E o problema é que a gente tem visto, diante de todas essas incertezas, o dólar muito pressionado, e o dólar acaba tendo consequências no comportamento da inflação, né, Sérgio? Pois é, Denise, esse é o problema. E aí, qual que é a fonte das questões que a gente tem aqui? A parte fiscal. Tudo que o Centrão tem feito, tudo que o governo tem dado de sinalização de não enfrentar a estrutura de gastos brasileira que a gente tem, e a dívida que vai chegar a 93%, 94% do PIB no ano que vem, o mercado fica ainda mais apreensivo, porque olhando para frente, o próximo presidente em 2023, muito provavelmente vai ter que fazer medidas muito amargas na área fiscal. E os candidatos que estão saindo até agora, o Lula, se eventualmente sair candidato, a gente vê uma grande dificuldade de fazer uma agenda fiscal nesse sentido. O governo Bolsonaro, com o Centrão até agora, também não tem entregue o que se precisa adequadamente na questão fiscal, e a gente precisa ver se o Centro Democrático vai conseguir se articular e montar uma plataforma positiva e que lide com essa questão fiscal, que não é popular, também vai ter que ficar meio fora da discussão
para a população no ano que vem. Mas isso vai ter que ser enfrentado em 2023, não tem alternativa. A gente está numa situação hoje muito mais complexa do que a gente teve anos anteriores, e vai precisar, por conta disso, de uma agressividade em lidar com essa política fiscal em 2023, que até agora a gente não está vendo. Por isso, Denise, o mercado fica estressado, a taxa de câmbio fica pressionada como a gente está vendo agora, nossa expectativa de câmbio subiu, nas últimas semanas a gente está com 5,60 de câmbio final desse ano, 5,80 no final do ano que vem, justamente por conta dessas incertezas fiscais e políticas que acabam alimentando essa pressão de câmbio. É isso, né? Torcer pelo menos para que a pandemia seja domada o mais rápido possível, com a aceleração forte da vacinação, para que se tire pelo menos esse grande problema que nós temos hoje, travando tudo. Depois é voltar às nossas velhas discussões, né? A vacinação hoje talvez seja quase a única certeza que a gente tem. As vacinas estão aí, o mundo desenvolvido vai estar vacinado no primeiro semestre, vai sobrar vacina para a gente aqui. Butantan e Fiocruz vão estar mais avançadas na produção dessas vacinas. Eu diria que o segundo semestre, muito provavelmente, a gente vai estar bem mais tranquilo do que a gente vai estar agora. Mas é um processo lento, né? Eu não vejo isso andar com rapidez em abril, nem em maio, né? Muito provavelmente, julho, agosto, a gente começa a ter uma normalização muito mais intensa da vacinação, e aí sim você consegue vislumbrar uma recuperação mais intensa da economia na parte final de 2021. E aí a gente tem que lidar com essas outras questões que estão sendo criadas agora, né? Se sai da pandemia, resolve essa situação, a gente tem que voltar à normalidade dos nossos problemas econômicos e políticos aqui no Brasil. Ouvimos o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Sérgio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde.